Sejam todos muito bem-vindos ao Podcast, um espaço especialmente criado para a nossa comunidade escolar discutir temas relevantes, aprimorar suas habilidades de expressão verbal e dominar novas ferramentas de comunicação. Essas habilidades desempenharão um papel fundamental em suas trajetórias pessoais e profissionais no futuro. Nesse episódio, trazemos o olhar da psiquiatra Amanda Galvão de Almeida sobre a saúde mental no ambiente escolar e contamos com a participação das estudantes Maria Clara, Pietra Caterine e eu, Tarek Chaves, como moderador. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Colégio Ana Teresa. Nosso podcast, ele é um projeto encabeçado pelos nossos alunos que tem a proposta de desenvolver aí as habilidades múltiplas, trabalhando diversos temas. Hoje nós vamos trabalhar, vamos bater um papo aqui sobre a saúde mental no ambiente escolar. Para isso, nós convidamos a doutora Amanda Galvão de Almeida para conversar um pouquinho com a gente, e nossas excelentíssimas alunas Maria Clara e Pietra Caterine, que vão estar participando aqui. Nesse episódio de hoje, a gente vai abordar alguns temas importantes para falar sobre a saúde mental no ambiente escolar, que são as redes sociais, os hábitos da vida que contribuem para a nossa saúde mental, os sinais iniciais para o adoecimento psíquico, as terapias convencionais e não convencionais e promoção de saúde no ambiente escolar. Então, passo a palavra para a nossa convidada, doutora Amanda, um pouquinho sobre você. Obrigada, Tarek. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Colégio Ana Teresa de poder contribuir com essa atividade bem importante para os estudantes de uma forma geral. Então, como o Tarek falou, meu nome é Amanda Galvão de Almeida, eu sou médica formada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, eu sou psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia, doutora em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, e atualmente sou psiquiatra do Hospital Universitário Professor Edgar Santos e sou professora também da Faculdade de Medicina da UFBA. Pronto. Ótimas qualificações, Seja bem-vinda, É importante a gente ter esse momento, para a gente poder conversar sobre um assunto que, querendo ou não, a gente vai, obviamente, estar falando dentro do ambiente escolar, mas no contexto mundial que a gente vem, no mundo pós-pandêmico, não deixa mais marcante quanto a gente viu a importância do cuidado da saúde mental. A gente que ficou aí dentro de casa, até vocês meninas, ficaram trancadas, jovens querendo sair de casa sem poder, a interação social limitada, muito uso da rede social também, às vezes também a falta do diálogo para poder lidar com as emoções, e também a gente como adulto, mesmo achando que estávamos preparados para lidar com algumas situações socioemocionais, a gente viu também que a gente não tinha muito bem esse controle emocional da gente, e algumas questões até que a gente desconhecia, que foram afloradas durante esse período caótico da pandemia. E, então é importante a gente estar falando, nesse momento, dentro do ambiente escolar, muitas coisas foram reveladas também, tanto de professor, quanto de aluno, quanto de funcionário. Então, é importante demais a gente estar comentando isso. Então, passo para vocês, meninas, a palavra, para a gente começar aí a abordar o nosso primeiro tópico sobre as redes sociais. Ok. A pergunta que eu queria fazer é: qual é o impacto que você acha que as redes sociais têm hoje na vida dos adolescentes? Então, é bem importante essa pergunta, Pietra, porque o mundo digital faz parte do mundo contemporâneo na vida de todo mundo. E, sobretudo, nos jovens, é uma questão bem relevante. Quando a gente fala rede social de uma forma geral, a gente tem aspectos que são positivos e negativos. Então, a gente tem que reconhecer a importância da comunicação rápida, do acesso à informação, da possibilidade de estar em contato com outras pessoas. Então, a rede social tem toda
essa possibilidade mediada aí pela internet. Por outro lado, isso não sou eu que acho. A gente já tem muita pesquisa, Pietra, falando sobre como o uso excessivo de rede social pode estar impactando negativamente na saúde mental, sobretudo de adolescentes. Então, existem vários mecanismos que isso pode acontecer. Tanto em relação ao impacto do uso excessivo de rede social e de telas em relação ao sono, tá? Você deve saber da importância desse cuidado como algo que pode interferir com a saúde mental dos adolescentes, quanto situações que acontecem também nas redes sociais, como o bullying online, situações de exposição, de perda de privacidade, entre outras. Sim. Eu acho que também é a própria questão do uso sobre a dopamina no nosso cérebro, né, sobre os picos e tal. E também sobre como isso afeta a questão da interação da pessoa, a forma que ela age. A questão que eu falei dos hábitos. Quando a gente vai dormir, imagina, a última coisa que a gente faz no nosso dia é pegar no celular. A primeira coisa que a gente faz no nosso dia é pegar no celular para ver o horário, para despertar. Então, são muitas coisas que desencadeiam uma série de problemas que a gente nem sequer conhece. E é por isso que esse espaço é muito importante a gente falar sobre, porque as doenças mentais, a gente começou a ouvir agora sobre, sabe? Não é uma coisa que a gente já vem discutindo há muito tempo. Se tinham discussões, mas muito menos do que agora. E com o conhecimento que a gente tem agora, bem mais vasto, a gente consegue tanto combater, quanto obter conhecimentos para nossa própria prevenção. Porque eu, como adolescente, eu sinto muitos impactos. Sabe, quando eu vejo meu celular de manhã, eu me sinto culpada porque eu usei meu celular, sabe? Tipo, eu acordo e a primeira coisa que eu faço é usar, eu me sinto triste. Porque essa é uma coisa que não é natural. Eu não tomo café, eu não tomo banho, a primeira coisa que eu faço é olhar as minhas redes sociais. Então, tanto nas ações que a gente tem, nos hábitos, quanto na forma que a gente interage, porque a maior parte das coisas que eu vejo hoje é nas redes sociais, a maior parte do conhecimento, a maior parte das coisas que eu consumo é nas redes sociais e não no mundo real. Eu acho que isso é preocupante. Passo a palavra para Clara agora. Deixa eu só contribuir uma coisa rapidinho. O que você falou hoje o mundo ele é interativo. A globalização trouxe isso, de você ter a interatividade. Hoje você tem tudo na palma da mão, né? E hoje você teve uma transformação do aluno. O aluno antes, ele tinha que ir ao livro, né? Pesquisar, estudar, ter o conhecimento. Hoje ele tem na palma da mão um amplo conhecimento que às vezes ele não tem esse filtro do que é que realmente é fato, é fake, né? Ou do que é o correto ou do que não é o correto. E às vezes os próprios questionamentos emocionais que ele tem são atenuados pelos próprios posts, a própria dinâmica, o próprio algoritmo do aplicativo, da rede social, acaba atenuando isso. Sim. Então, assim, acaba que no dia a dia da gente já acaba sendo condicionado a ser a última coisa que a gente faz é olhar o celular, a primeira coisa que a gente faz é olhar lá, às vezes você perde a hora, porque você está ali olhando a notificação Sim. primeiro, para depois você levantar, e aí passou os 10, 15 minutinhos do seu celular lá, meu Deus, estou atrasado, e agora eu tenho que levantar, chega atrasado, perde o horário do almoço, né? Aí vai 15 minutos depois, para poder entrar na sala, né? Então, assim, a gente precisa se reeducar nesse Sim. sentido. Às vezes, para vocês, possa ter uma resistência um pouco maior, porque vocês são interativos, nasceram nesse meio interativo. Uhum. Minha geração já é um pouquinho, né, anterior, já não tem tanta familiaridade assim, porém, ainda existe também essa dificuldade, né, de estar, mas, independentemente, precisa existir um limite, tá? O limite pode ser proposto pela própria pessoa ou o familiar, né, responsável, direcionar qual é a limitação que ele pode ter de acesso à quantidade daquelas informações e tudo mais, né? Eu queria só não perder o que Petra falou, quando ela falou da questão da mediação da dopamina, eu tinha falado sobre o uso excessivo de redes sociais, e existe uma situação extrema mesmo desse excesso de uso, de fato, causar uma dependência. Então, existe já codificada a dependência de internet,
e é mediado justamente por esse mecanismo de recompensa pela dopamina, que é o mesmo mecanismo que se desenvolve dependência química de álcool e de drogas. Então, a gente já reconhece isso como um problema. E o outro ponto que Pietra falou se a pessoa também gasta muito tempo no mundo digital, nas redes sociais, essa tendência a perder ou reduzir o repertório ou diminuir as habilidades sociais que ela tem para viver no mundo real, entre aspas, sabe? No mundo de contato físico, que é um problema também. Isso traz muito sentimento, pelo menos pra mim, de anedonia. Eu sinto que quando eu tô fazendo coisas que são extremamente normais e que deveriam ser mais prazerosas, por exemplo, caminhar na praia, eu não sinto nada, porque eu tô muito acostumada com aquelas doses de dopamina, com aqueles estímulos que, na verdade, não deveriam ser daquele peso, entende? É isso. E também não perdendo o que a gente tá falando sobre a dopamina em si, a gente também tem isso com as redes sociais, porque tem muitas propagandas, inclusive, atualmente, que falam, eu não lembro, pode falar marca? Marcazinha aqui, pode? Enfim, eu acho que é da Samsung, que tem uma propaganda agora A gente que não vai pagar direitos autorais, não. que tem uma propaganda com... Eu esqueci o nome do comediante. Enfim, são duas pessoas e ele tava falando sobre um novo aplicativo, se não me engano, da Samsung, que conhece ele muito bem, sabe? Que sabe a temperatura do ar-condicionado que ele gosta, sabe a música que ele gosta. E a gente entra muito no papo do algoritmo, sabe? A gente se sente muito confortável na internet por saber o que a gente gosta, né? E também... Meu Deus, minha voz tá muito rouca. Desculpa, isso tá terrível. É água? Água. Eu aceito, por favor. Continuar, eu vou pegar você. E também sobre a gente ter, a Sarah falou, sobre a gente ter informação o tempo todo, né? Isso desencadeia também uma ansiedade, porque a gente sempre quer saber o que é que vem depois. Então, a gente tem um aplicativo que é muito utilizado pelos jovens, que é o TikTok, o Instagram, onde a gente sempre tem um monte de postagens, a gente sempre quer saber o que é que vem depois. Isso é uma coisa que gera muita ansiedade, a gente sempre tem desejo por mais e que faz a gente querer não parar também. O que a senhora acha sobre isso, sobre essa informação imediata? Então, esse é um outro ponto também que fala contra a questão do uso excessivo de internet, também de rede social, às vezes um volume de informação. E essa questão do que aparece no nosso feed, do volume de informação que faz com que a gente tem a ver com esse mesmo mecanismo. Então, a gente fica satisfeito, a gente se diverte com aquilo que viu, tem uma coisa nova, é algo que acaba sendo selecionado por um interesse nosso, e aí dá uma descarga de dopamina, aí a gente quer mais e quer mais. Na verdade, essa é uma estratégia pelo mecanismo pelo qual também, para as pessoas vulneráveis, predispostas, pode-se ter a dependência da internet. E é uma coisa que Tarek também já tinha comentado com a gente, sobre se a gente não tomar cuidado, a gente acaba se afundando muito no conteúdo que a gente consome, sabe? E se a gente consome... Você usou o exemplo de você ter bloqueado. Explica um pouquinho pra gente sobre as palavras que foram bloqueadas, assim. Não, porque a gente estava conversando sobre justamente isso, a dinâmica do algoritmo, né? Fiz uma curtida e aí o algoritmo entende que você curtiu e vai sugerir novas publicações. E aí eu precisei bloquear algumas palavras para que o algoritmo entendesse e não ficasse sugerindo mais. Então, assim, eu estava triste e aí eu não queria saber mais coisas que atenuassem aquela minha tristeza. Que às vezes acontece, né? Como você falou. A gente está ali triste e às vezes assim, poxa, parece que o Instagram descobriu que eu estou sentindo isso, porque sugeriu uma publicação, uma música. Será que eu ouvi falar? Parece propaganda, mas realmente acontece dessa forma, porque em algum momento ou você curtiu, ou você, sabe, compartilhou algo, uma música que você acabou colocando também num story que você fez, e aquela música está associada a uma postagem, e aquilo ali vai aparecer para você. E eu precisei realmente colocar algumas palavras para poder bloquear e diminuir, né, essa interação que eu tinha na rede social, em que o algoritmo mesmo colocava para mim. Agora, essa questão de rede social, como eu falei anteriormente, a gente precisa ter o limite, porque a tendência é cada vez mais a gente ter essa interação, internet das coisas e tal. Você chega em casa, tem Alexa sabe sua rotina, seu celular sabe sua rotina, seu celular sabe quando está no bolso, quando está na mesa, quando você está em casa,
sabe? Então, assim, é muito da gente ter um autocontrole referente a isso. Para isso, a gente precisa ter uma saúde mental, ok. Se a gente não tiver, não adianta. Né? Hoje a gente já está na era do metaverso. Então, hoje você bota um óculos de realidade virtual, você vai no shopping, você faz compra, né? No próprio metaverso. Então, imagina o quanto é que a gente tem que assimilar para poder diferenciar e separar, né? Aonde é que eu preciso ter essa minha interação social no virtual e o meu pessoal, o meu cara a cara, né? De estar ali olhando no olho realmente, de ter a sensibilidade que eu estou conversando com uma pessoa, com um ser humano mesmo, que tem sentimentos, que vai me entender, que pode me ajudar, né? Então, tudo é questão da gente conseguir assimilar e traçar limite, né? Mas precisa ter um apoio para E isso. desencadeia um medo, na verdade, né? Porque a gente sabe que a tendência é a tecnologia avançar mais e mais e mais e mais o tempo todo. Então, se a gente para de mexer um pouco no celular, eu, pelo menos, já sinto que eu tô ficando um pouco pra trás, sabe? Sim. De muitas Você sente que informações. você tá perdendo muita coisa. Eu também me sinto assim. E a gente sente, assim, medo de... Porque toda hora que a gente vê tem uma atualização nova, tem um jogo novo. E a gente sente essa necessidade de saber como é que joga, o que é que faz, como é que mexe. Eu joguei do Tigre, né? Assim. E aí tem o Threads que lançou do Instagram, Twitter, enfim. Sempre vai lançando novas redes sociais e quando você menos percebe, já tá todo mundo usando. E você não sabe como usar. Aí você baixa e você vê... Enfim, esse medo de ficar pra trás com o avanço tecnológico, sabe? Esse medo do futuro também, né? Que vem muito sobre... Porque, cara, a gente tem... Hoje, pela tecnologia, a gente sabe que tem muito avanço tecnológico, que tem coisas que são, assim, bizarras, né? Sobre a dominação de robô, pá. É umas coisas muito loucas, sabe? Muito louca. E isso tem coisas que nem são verdadeiras e que a internet lança pra gente, assim, e que desencadeia um medo muito grande na gente. A senhora tem algo pra falar sobre isso? Então, Clara, eu fico assim, eu entendo o movimento que vocês fazem, assim, nessa faixa etária que vocês estão, tem muito a necessidade mesmo do grupo, da aceitação, de pertencimento. Com o amadurecimento, eu espero que vocês passem por isso, a importância da gente conseguir, claro, a gente quer pertencer, a gente quer se identificar, a gente quer estar junto de pessoas com as quais a gente tem afinidade, mas nós somos pessoas únicas. E o que a gente sabe em relação à questão de promoção de saúde mental é de ter atividades diversificadas. Então, por mais que os estudos, como eu falei, têm trazido como um impacto negativo para a saúde mental, na produção de sintomas depressivos, ansiosos e também de comportamento suicida em pessoas que usam excessivamente rede social, a intenção não é demonizar isso, mas também ter cuidado, cautela em relação ao volume, o tempo que está sendo gasto isso e que está se perdendo, porque nós somos seres humanos. Então, por mais que a tecnologia cresça, não tem como nos substituir. Sim. Então, assim, como não se submeter à pressão social ou pressão de grupo para estar sempre sabendo sobre o último jogo, entendeu? Sobre a atualização. Então, o amadurecimento nos leva a dizer assim, olha, é legal, mas eu gosto de outras coisas também. Vamos dar na praia, entende? E de também conseguir se diferenciar, para não entrar nesse efeito aí de manada em relação ao que a maioria faz. Então, essa diferenciação é importante aí para amadurecimento, no sentido de buscar coisas que fazem sentido para cada um, porque cada um é único, entendeu? Eu acho que isso vem muito da questão de sair da zona de conforto e de se conhecer, sabe? O que é que eu gosto de fazer, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito estranha de se falar assim, porque hoje eu não tenho esse tipo de conversa com pessoas da minha idade. A gente não tem essa preocupação sobre descobrir o que a gente gosta, o que a gente gosta de falar, sabe? Não é uma preocupação que a gente tem muito. E neurobiologicamente falando, a gente não é muito desenvolvido assim, então é muito importante que a gente se desenvolva entendendo cada fase. Olha, aqui eu não posso passar esse limite, por exemplo. É tanto que tem pessoas que experimentam coisas pelo ambiente e pela situação que estão expostas. Então, acho que tá muito da gente entender o que a gente gosta, entender os nossos limites e tudo que envolve aquilo. E a questão das redes sociais, óbvio que influencia a gente. Mas eu acho que a gente pode também definir até que ponto aquilo pode nos influenciar. Porque a gente tem controle do quanto a gente utiliza e de como a gente utiliza aquilo. Aí eu vou trazer um pouquinho aqui para dentro do ambiente escolar, né? A gente está falando de rede social, no nosso cotidiano, no dia a dia.
a gente vai trazer um pouquinho para dentro do ambiente escolar. Doutora Amanda, aí eu trago para você, quais são as principais consequências que a gente tem dentro do ambiente escolar, perceptíveis, né, nos estudantes, quando a gente tem essa questão do uso das redes sociais de uma forma mais exacerbada? Bom, se você passa muito tempo em rede social, você deixa de estar fazendo atividades que vão impactar no desempenho acadêmico. Então, é o tempo gasto, o indivíduo que já tende a procrastinar, pode procrastinar mais. Isso pode comprometer também a atenção sustentada, estímulos à concentração e outros estímulos que não têm esse apelo que a rede social tem, de dar o banho no núcleo accumbens, que é essa região do cérebro, o sistema de recompensa, entende? E aí a pessoa não consegue desenvolver outros interesses, fica com interesse restrito a tudo que é mediado por tela ou por rede social e deixa de ter interesse em outras coisas que costumavam ser prazerosas e que podem ter esse potencial prazeroso e trazer outros benefícios. Isso pode impactar também. A questão da sociabilidade, se sua relação com as outras pessoas acontece de forma exclusiva por rede social, você deixa de ter o quanto que é gratificante do contato físico, de uma relação social presencial, física. Isso também vai interferir com uma habilidade que é muito importante para as pessoas, que envolve essa interação social, de fazer parte do grupo e contribuir para um determinado grupo social, para a comunidade. Da questão da empatia, do cuidado, a questão de rede social e ser um ambiente que pode acontecer o cyberbullying, que também pode acontecer no ambiente escolar, que é algo para ser combatido, tá? Então, pode acontecer de várias formas essa questão aí. É importante a gente ter isso, mas a gente tem o costume sempre de estar falando assim do negativo, né? A forma que vai afetar negativamente. Será que essas redes sociais, elas beneficiam de alguma forma o aluno dentro da sala de aula, assim, didaticamente falando, pedagogicamente falando? A senhora acredita que também possa ter uma forma de a gente utilizar essas ferramentas, porque, como a senhora falou, não é endemonizar, né? Hoje a gente está aí, os meninos todos tecnológicos, e a gente precisa buscar alguma forma das redes sociais de estar interagindo, beneficiando eles. Então, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse ponto positivo também. Sim, existe a possibilidade de você ter acesso pelas redes sociais de fontes de conhecimento que é confiável, entendeu? Também de você encontrar grupos com os quais você se afine, ou seja, você não precisa se caber e se impor o que a maioria, mas, poxa, eu gosto de uma coisa que pouca gente gosta, e aí você encontra um grupo, uma determinada rede social com o qual você se afina, porque tem aquele interesse em comum. Uhum. Então, as redes sociais podem ser também uma fonte de apoio e de expressão contra situações de abuso ou de preconceito. Então, pode ser usado também de forma positiva essa vitrine da rede social. E é importante falar também sobre esse uso da tecnologia na sala de aula, principalmente, né? Porque quando tem essa identificação, às vezes, eu como aluna, pelo menos, é algo que a gente vê sempre. Às vezes a gente tá numa aula que não é tão interessante pra gente, e aí a gente vai e pega o celular. Ou a gente vai... Sempre, né? Ou a gente entra no Chromebook. Ou a gente mexe num cubo mágico, a gente procura qualquer coisa pra distrair a gente, sabe? Nessa aula a gente sempre tá procurando coisas que mantenham a gente entretido, porque numa visão minha como aluna, pelo menos, eu acho que se eu não me entreter o suficiente na aula, ela pra mim não vai ser tão válida, entendeu? Eu acho que eu não entendo ela completamente se eu não me sentir entretida, se eu não curtir o assunto, ou se a pessoa não me apresenta, o professor ou a professora não me apresentar esse conteúdo da forma que eu prefiro, entendeu? E isso é uma dificuldade que tem muito em sala de aula, pelo uso da tecnologia dentro da sala de aula e a gente procurar, né, mexer no celular porque vai distrair a gente vai assistir uma aula em casa, num canal que a gente gosta. Então, esse contato que tem entre professor e aluno no ao vivo, o que a senhora acha que diferencia assim, do mundo virtual, em a gente aprender virtualmente, a gente perder esse contato dentro da sala de aula? Quando a gente fala em um objetivo didático, claro, eu fico imaginando que, assim, os dois atores, nesse caso, o
professor e o aluno têm que se comprometer. Um professor não pode pensar em dar aula para adolescentes e, de fato, não usar uns recursos que sejam um apelo, que tragam um interesse do aluno, dessa geração, em relação a isso. Mas a responsabilidade não pode ser só do professor. Se o aluno, por outro lado, já tem essa coisa do uso excessivo de telas, não vai ter nada que o professor vai fazer lá na frente se ele plantar a bananeira que vai tirar atenção. Por quê? O cérebro do adolescente que tem um problema de uso excessivo ou dependência de internet já não vai se estimular por nada além do que a tela ou do que é movido pela internet. Entende? Então, é importante esse controle por parte do aluno em relação a esse tempo de uso de telas, porque isso é danoso em vários aspectos. E também é importante o professor se instrumentalizar com uma linguagem que seja um apelo para o interesse dessa geração. Enfim, aí... Olha, isso é importante, apesar de a gente estar falando de várias coisas importantes aqui, mas assim, para as famílias que estão assistindo, né, os responsáveis que estão assistindo, de também observarem, né, às vezes o rendimento ruim do aluno dentro da sala de aula, às vezes não é por desinteresse dele ou por algum problema referente à didática do professor, às vezes tem essa questão realmente de que ele já está nessa situação de uma dependência por conta do uso excessivo de celular, do uso excessivo de exposição a tempo de tela, e a concentração não é a mesma, e aí é bem como daquilo que a gente falou, né, da questão de ser instantâneo, né, do story, são segundos, então ele quer aquela informação rápida, então se não fica daquela forma, alimentando a dopamina, como você falou, acaba criando essa dificuldade, então fiquem atentos, né, a essa questão do controle, né, do uso do celular em casa. E aí, sabe o que eu lembrei, Tarek? Também, se não se identifica isso como problema, esse uso excessivo de telas, e aí o aluno não consegue se concentrar na aula, de já quererem definir que não, tem TDAH. Sim. Entendeu? Quando existe uma outra questão envolvida em relação à dificuldade de concentração do aluno. Então, é bem importante avaliar com critério para evitar esse superdiagnóstico ou a superimplicação em relação a uma condição aí do neurodesenvolvimento, como o transtorno de déficit de atenção. E para finalizar esse bloco, né, como você falou dessa questão do TDAH, as pessoas também usam as redes sociais para se autodiagnosticarem, né? Então, eu tenho um monte de postagem, isso é muito bom, porque acaba levando conhecimento realmente, né, dos possíveis sinais e tudo mais, mas aí você fala, eu não posso fazer isso porque eu tenho TDAH, ou, porque eu tenho um transtorno de ansiedade, porque eu tenho dislexia, eu tenho toque, e é mania, lembra que a gente falou assim, não é mania, não é toque, é mania, são coisas diferentes, né? Então, assim, a gente precisa dessa sensibilidade, né? Porque acaba utilizando as redes sociais também para algumas coisas a gente consegue se enxergar de fato o que se vive, né? Mas, de fato, não é algo diagnosticado. Eu queria falar, antes de encerrar, sobre a questão do ambiente que a gente tinha falado. A questão do ambiente é uma coisa que modula muito os nossos comportamentos, né? E a escola é onde a gente mais passa tempo hoje em dia. Poxa, eu passo 6 horas do meu dia na escola. O resto é em casa, então mais tempo em casa, né? O resto... não sei quanto tempo passa em casa. Você passa mais tempo fazendo coisa na escola. Em casa... Mas de manhã eu tô no reforço, então pra mim é o dia todo estudando. Tá. Eu não tenho muita essa noção do tempo mais. Mas enfim, no ambiente escolar, eu acho que o aluno também tem que sentir esse pertencimento. Porque na sala de aula, assim, pelo menos nos grupos que a gente conversa, nos grupos de conversa, eu não me sinto, às vezes, muito dentro da conversa, sabe? Pertencente, exatamente. E a questão da internet me despertou interesses diferentes, sabe? Então, é a questão que a gente falou. Ela pode ser usada pro bem e pode ser usada pro mal. Se a gente usar demais, pode desencadear uma série de comportamentos, enfim. Mas no meu caso, pelo menos, eu estou compartilhando a minha experiência aqui, galera, com a internet. Me despertou interesses novos. Então, quando a gente usa ao nosso favor... Por exemplo, eu descobri um canal chamado Liverão, acho que é esse o nome, e Matemática em Evidência. Vocês podem não conhecer. Mas, enfim, eles falam sobre hábitos, a construção dos hábitos, a procrastinação. Então, tudo isso na vida do adolescente é uma coisa importante de se falar. Mas que no ambiente escolar, eu não teria acesso a isso.
porque não é uma coisa que é debatido. Então, acho importante a gente trazer também esses assuntos para o ambiente escolar. A questão dos hábitos, a questão do nosso conhecimento sobre a saúde mental. Então, por isso que a gente está abrindo esse espaço aqui hoje, mas que também em sala de aula eu queria ter ouvido falar sobre isso, porque ia ter permitido com que antes eu tivesse pelo menos um conhecimento prévio, sabe? Eu só consegui descobrir isso por causa das redes sociais, porque alguém me recomendou em algum momento. E aí eu comecei a ficar muito imersa naquilo. Já ouvi podcasts sobre saúde mental, sobre neurociência, coisa que eu nem tinha interesse antes, mas que me despertou um interesse porque alguém me recomendou aquilo. Não no ambiente escolar, mas fora. E é isso que eu queria abrir um parêntese. As escolas precisam abrir mais a questão da saúde mental. Porque a saúde física às vezes até tem. Quando eu era pequena, pelo menos tinha, né? A questão da conscientização, como é importante você fazer exercício físico, né? Mas a saúde mental, a gente ainda não tinha o conhecimento do que é. O que é? Como é que eu cuido? Não sabia. Estou começando a saber agora, né? Vou Mas puxar a deixa. Hábitos da vida que contribuem para a nossa saúde mental. Atividades físicas, né? Sim. Volto a falar, né? De um tempo para cá, as escolas, elas passaram a ter esse olhar mais cuidadoso com a saúde mental. Na minha época, o menino que, por exemplo, tinha um TEA, ele era escanteado, não era diagnosticado, dificilmente era diagnosticado. Hoje em dia ele pode ser diagnosticado tardiamente, né? Então, um aluno que tinha um déficit de atenção, ele era desatento porque não estudava, ou porque era dele mesmo. Era preguiçoso. Era rotulado, né? Tinha a rotulação daquele aluno, inclusive de você separar em sala. Você tinha sala A, que era a sala todo mundo muito bem. Sala B era a galera perturbada, a galera que tinha os probleminhas e tudo mais. Calma, mas que não sabia. Eu não era turma B, não. Não, eu sou antigamente. Cara, que eu sou da turma B. Colégio Ana Teresa não faz mais isso. Na verdade, colégio nenhum... Não faz mais? Não faz mais isso, não. Colégio nenhum faz mais isso, tá? E aqui existe, né? Claro. Mas existia essa separação, né? Mas quando você fala dessas questões, a gente tem que perceber. Hoje, as escolas, elas estão atentas a isso. Então, assim, essa sua sede de querer saber mais, né, é do momento em que os jovens, que nós estamos vivendo. Então, a escola não consegue mais não ter como não falar. Né? Não pode se falar tudo. Eu não posso abordar tudo dentro do ambiente escolar, dentro de uma sala, dentro de uma rotina, porque existem os outros assuntos que envolvem o ambiente escolar. Mas, assim, não há outra, vamos dizer assim, escapatória. Eu acho a escola, que pelo menos precisa despertar essa curiosidade no aluno. Sim, de saber mais sobre. Mas, querendo ou não, é o que eu digo, foi atenuado na pós-pandemia, não tem como a gente não falar. Hoje você tem um processo de inclusão nas escolas, né? O Ana Teresa, por exemplo, é referência, né, em inclusão no ambiente escolar. Né? Então, você tem as questões de inclusões, você tem toda a questão de você ter um acompanhamento dessas crianças, desses adolescentes, que às vezes tem que levar para a família, que não é do conhecimento. Né? Então, não tem escapatória, não. A gente tem que falar tanto para o lado do aluno, quanto do lado do professor também. Porque o professor também tem TDAH, o professor também tem suas questões emocionais. Né? Então, não tem para onde a gente seguir um outro trajeto que não seja um trajeto que a gente consiga cuidar, né, de toda a comunidade escolar no quesito de saúde emocional. Porque você tem a família, eu não conheço seu pai é gente boa, por sinal. Né? Pessoalmente, assim, a fundo, não conheço. Mas ele tem as questões dele. E, às vezes, a gente, numa dinâmica, numa conversa dentro do ambiente escolar, não posso clinicar, nem diagnosticar, nem nada, mas a gente percebe alguns comportamentos e fala, poxa, talvez algo. E aí a gente consegue trabalhar de alguma forma e, às vezes, o pai também pode ter um diagnóstico tardio. Né? Mas, voltando, os hábitos que contribuem, tá? Você começou a falar de faz atividade física, porque fazer esporte é bom. Fazer esporte é bom para saúde mental? Excelente. Saúde mental e física estão aqui. Com certeza. É uma coisa só, não tem como pensar em saúde
física sem pensar em saúde mental. A atividade física é muito bom para a promoção de saúde e também faz parte de qualquer processo, proposta terapêutica, quando a pessoa já está num processo de adoecimento também. Então, a atividade física regular, sobretudo a atividade aeróbica, entendeu? Então, tem esse papel sim. Mandou fazer uma intervenção externa aqui. Fala um pouquinho do papel das artes também, na saúde mental. Com certeza. Artes, alimentação, qualquer coisa que diversifique a vivência humana é pró-saúde mental. Então, quando a gente pensa em arte, trabalhar a criatividade, o lúdico, então é uma válvula de escape muito grande, sobretudo para o estresse do dia a dia, entendeu? Para a ansiedade. Então, com certeza, toda expressão artística, toda prática que envolve arte, atividade física, com certeza é algo que ajuda na promoção de saúde mental. Fale. Não, pode falar, já falei demais, meu filho. Eu ia falar sobre, né, falando sobre arte, a gente também tem, como saúde mental, muitas pessoas gostam de filmes, por exemplo, né? Você era atriz mesmo ou eles falaram brincando? Sou atriz amadora. Ótimo. Sobre o cinema em si, sabe? Eu gosto muito de filmes, gosto muito Ela gosta mesmo. muito de ver e reclamar, tá? Ela gosta das duas coisas. Mas, tipo Crítica. assim... Tá certo. Mas eu acho que eu reclamo bem mais dos filmes de atualmente. Porque eu vi algumas análises de filme, principalmente, onde hoje o que antigamente servia para passar uma mensagem, fazer a gente ter uma reflexão, atualmente, por tudo ser muito imediato, como o Tarek falou sobre os stories e pá, acaba a gente não tendo tanto espaço para pensar um pouquinho sobre o filme e por ser carregado um monte de informação para que a gente não perca a concentração naquilo. O que a senhora acha sobre isso? Sobre os filmes muitos filmes atualmente serem muito, não sei se posso dizer raso, mas que, por exemplo, o Homem-Aranha, o novo, eu não sei se a senhora já ouviu falar desse novo Homem-Aranha. Não, Tem ainda não vi. tudo em todo lugar ao mesmo tempo, a senhora já viu? Então esse... Não, também não vi. Mas você já ouviu falar? Já. Então, são filmes Ótimo que... filme. Pior que é. Mas é um filme que está sendo bem comentado, pelo menos o Homem-Aranha foi bem comentado, por ter muitos efeitos visuais e ter um descargue absurdo de informação o tempo todo. Teve a chefe Paula, que até comentou um pouquinho sobre esse filme, e que falou que a gente está numa geração TikTok e que a gente não consegue ficar mais de 30 minutos assistindo a mesma coisa sem se cansar. Então, por isso que hoje o cinema está trazendo uma infantilização dos filmes, para que fique algo mais mastigado, entendeu? Que a gente não precisa pensar muito, que a gente só assista e... Sim. Seja assim, o que a senhora acha sobre a gente ficar nesse conforto de não pensar e só assistir por... É um problema, né? Porque se a gente não exercita o pensar, analisar criticamente, claro, a gente fica realmente raso em relação às nossas vivências, à nossa autopercepção. Pietra já tinha falado da importância do autoconhecimento. Lembrar, assim, tanto em relação à questão cinema, quanto nas próprias redes sociais, tem muito apelo para o que é de venda, então, que é comercial, que vai gerar lucro. Então, infelizmente, a gente vive num sistema em que, de alguma forma, nós estão tentando nos manipular para adquirir algo, para vender mais no cinema, para adquirir um produto. Então, a gente precisa realmente ter cuidado com o que a gente consome, em relação ao que a gente vê, o que a gente ouve também, letras de músicas e que mensagens subliminares estão sendo passadas. Também nos filmes isso acontece. E, às vezes, também, você tinha falado anteriormente, Clara, sobre uma abordagem de determinados assuntos sem o compromisso ou sem o cuidado adequado em relação a alguns temas que podem ser sensíveis. Então, eu acho que essa também é algo para a gente pensar. Esses hábitos que a gente está falando aqui, né, geram muito pro lado da promoção, né? Mas quais hábitos a gente deve ter o cuidado, exceto esses das redes sociais, que vão aí contribuir para um prejuízo na nossa saúde mental? A gente precisa lembrar também da alimentação. Eu queria direcionar aqui a questão de um estudo, se eu não me engano, uma experiência que teve com vários juízes, que estudava-se ao tempo que eles comeram, a hora que eles comeram,
e a hora do julgamento. E quando eles demoravam muito, os intervalos eram muito grandes, eles favoreciam o lado negativo. E quando eles comiam, tipo, um pouco antes, eles favoreciam o lado positivo. Eu queria conversar sobre a influência que a alimentação tem nas nossas ações, por exemplo, nas nossas decisões. Eu não entendi o que é lado positivo e lado negativo. É favorecer o réu e desfavorecer. Ah, tá. É isso. Olha, a gente deve ter cuidado porque estar com fome interfere com o nosso humor. Quem não fica irritado com fome? Aí eu fico péssima com fome. Então, se a gente está irritado, a gente tende a agir de forma mais impulsiva ou pode não fazer o melhor julgamento da realidade, tentando abreviar o tempo até poder se comer. resolver para poder comer. Que horas é Então- que a gente vai comer, por sinal, né? Tipo assim. Cadê o croque-croque do biscoitinho? Cadê o cafezinho? Pois é, mas essa questão da alimentação também balanceada é algo que vai influenciar a saúde e, consequentemente, também vai influenciar a saúde mental. A questão do uso de substâncias, o acesso a álcool, tabaco, drogas. A gente sabe que um dos fatores de risco de adoecimento mental é o consumo, o acesso precoce a essas substâncias e o uso excessivo também. Então, sobretudo por adolescentes ou pré-adolescentes, isso compromete a saúde mental muitas vezes por toda a vida. Então, são todas questões para a gente ter cuidado. Bom, e sobre os sinais. Ai, calma, oi. rápido. Deixa eu voltar. A questão a gente estava falando de hábitos, né? Calma. Sim, que Prossiga, depois eu faço contribuem minha para o pergunta. prejuízo da É saúde porque a gente estava mental. falando sobre o lado negativo, mas e o lado positivo? O que a gente pode fazer pra gente cuidar mais? Porque quais hábitos a gente tem que ter na nossa vida pra cuidar mais da nossa saúde mental? A questão da meditação, eu acredito que seja bom, não sei, espero que você me confirme. E também a questão dos horários, né, do uso das redes sociais e sobre como a gente usa ela. Queria saber quais são os hábitos, fora esses, se tem algum outro, né? Porque foram os únicos que eu ouvi falar sobre. Então, exatamente. A gente já tinha falado sobre o excesso, então ter um tempo limitado, restrito, e a gente conseguir gerenciar o acesso ao uso de telas e o uso de rede social. Então, a gente só é fazer o raciocínio o contrário em relação a isso. E se usar também longe do horário de sono para poder não interferir com o sono, porque tanto o uso excessivo e, sobretudo, o uso à noite, perto do horário de dormir, também pode interferir com o sono, e o impacto no sono pode comprometer também a questão da saúde mental. A questão da meditação, que a gente estava falando, que bate muito com o que a Clara falou. Tudo o tempo todo, sabe? A gente não para mais para pensar. Se você para... Qual é o momento no seu dia que você fica entediado? Eu não paro mais pra ficar entediado, eu não paro mais pra olhar pro teto, eu não paro mais de mexer em nada. Ou eu tô na escola, ou eu tô em casa comendo, e aí depois eu vou pro celular. E tem gente que assiste comendo, então não existe mais aquele tempo do tédio, Se né? para, fica aqui, ó. A mente, ó. A mente não para. As vozes não param aí, ó, o tempo todo. Então, a meditação, mas, sobretudo, as meditações que envolvem uma prática que não necessariamente precisa acontecer via meditação, que é a da atenção plena, que é justamente a gente sair do mundo mental e a gente estar atento a tudo que está no ambiente, tanto do ponto de vista visual, auditivo, e isso vai justamente contrário a quem está o tempo todo na tela, porque aí você se desliga completamente do que está no ambiente. Então, o maior tempo de uso de telas vai no contrafluxo do que é o apelo da atenção plena, que é uma das práticas de meditação que estão mais associadas à redução do estresse, da ansiedade, como uma prática tanto de prevenção de adoecimento, como também uma intervenção terapêutica, uma vez que o adoecimento já se instalou. Agora você pode prosseguir, tá? Muito obrigado. De nada. Ah, sim, você faz meditação? Rapaz, Porque você falou numa propriedade Exatamente, assim, eu também. eu fiquei num sentimento assim de tipo, eu acho que ela medita. Ela pode, inclusive, conduzir um grupo de meditação Eu via atenção queria. plena aqui no colégio. Vamos começar a fazer aqui rapaz, eu fazia meditação. Só que é porque quando eu tava na pegada mais filosofia, Ah, tá, sabe? tava mais zen. Aí eu desleixei, sabe? Eu comecei a mexer no celular e falei, vou ficar no Ah, se celular contaminou mesmo. de novo, não Me contaminei pode, de não novo. pode. Mas Você eu tô pega parando. o celular, usa um aplicativo de meditação e faz meditação É guiada isso. pelo Eu celular. fazia uma meditação guiada, só que aí eu aprendi o truque. Eu coloco o celular em cima do guarda-roupa, eu esqueço que ele existe, eu falei, rapaz, quando eu for dormir, aí eu fico uns 5 minutinhos assim deitada, depois eu sento
momento. A gente sabe É usar, só né? desligar. Não, ela não consegue Desliga o celular, não, porque menina. o alarme tem que estar no outro dia. Aí no outro dia eu tenho que acordar, Não, levantar, durante a pra sua ligar. meditação. No nosso tempo, É. Tarek, tinha um negócio chamado despertador, entendeu? Lembra? Um reloginho, entendeu? A gente fazia, programava no despertador lá, o negocinho que era um negocinho de rodar assim, ó. Isso, vermelhinho. Celular, Ave Maria. Não servia pra isso. Os tempos mudaram. Pois é, tempos modernos, né? Tempos mudaram. Mas assim, a gente fala da promoção, do comportamento que a gente deve ter, né? Mas a gente precisa ficar atento também a alguns sinais, né? E como eu falei em momentos anteriores, alguns até se autodiagnosticam mediante a possíveis traços, possíveis sinais de que um transtorno ou alguma condição cognitiva de pessoas que possuem, né? Então, quais esses sinais que, assim, voltando novamente, né, no ambiente escolar, quais são os sinais dos possíveis inícios de um adoecimento mental ou emotivo de um adolescente? A gente pode estar já detectando ou sensível a isso. Então, Tarek, acho que a referência sempre de cada indivíduo é ele mesmo. Então, se você percebe uma mudança de comportamento naquela pessoa, no sentido de estar mais calado, estar mais isolado, ou queda do rendimento acadêmico, uma coisa que destoa do que é o padrão daquele aluno, ou eventualmente um amigo, um colega chega e vê marcas que a pessoa tem no braço, como se ela tivesse se machucado. Então, são sinais de que a pessoa está em sofrimento ou que já tem algo acontecendo que está impactando em relação ao seu desempenho social e acadêmico. Então, são sinais de alerta para tentar se aproximar ou acessar para saber o que está acontecendo. Porque, eventualmente, podem acontecer situações no ambiente doméstico que impactam no comportamento do aluno. No ambiente escolar também, a gente já falou aqui da questão do bullying, de outros tipos de violência, como o racismo, o preconceito de diversas ordens, que vão trazer sofrimento e podem resultar num adoecimento de um estudante. Ok. Agora, assim, os próprios colegas, eles conseguem ter essa percepção de que, olha, meu fulano, ele tem tal perfil, ele está tendo tal comportamento. Qual seria a melhor atitude, o melhor comportamento que esses jovens eles poderiam ter presenciando, né, um possível comportamento de um coleguinha dentro de sala de aula? Eu acho que os próprios pares, os colegas, os amigos mais próximos, ou um professor que conhece o perfil do aluno pode identificar essa mudança. E alguém com quem aquele estudante tem uma afinidade, poder acessar e se aproximar e procurar saber o que está acontecendo, incentivar que a pessoa compartilhe com o professor, com o coordenador ou com alguém em casa e peça ajuda para se entender o que está acontecendo e auxiliar em relação àquela situação que a pessoa está vivenciando. Perfeito. Nós estamos nos encaminhando já para o encerramento do nosso podcast. Para a gente finalizar, a gente tem só o último tópico, que é a promoção da saúde mental no ambiente escolar, que, na verdade, já falamos e abordamos aqui diversos pontos referentes a essa promoção. Mas aí eu queria que você falasse um pouco mais a sua opinião referente a essa contextualização da saúde mental dentro do ambiente escolar, né? Até pela sua própria dinâmica profissional, né, no seu dia a dia, o que você consegue perceber, questão de atendimento, como... Então, pensar em promoção de saúde mental em qualquer contexto é lembrar que a pessoa é um ser complexo e precisa de um cuidado integral. Por mais que a escola, em teoria, está para auxiliar em relação ao aprendizado, ao desenvolvimento do ponto de vista acadêmico, não tem como fazer vista grossa a outras dimensões daquela pessoa, porque um comprometimento psíquico, emocional, vai impactar justamente o que é, em teoria, o interesse final da escola. Então, esse investimento no cuidado do estudante de uma forma integral, ter esse espaço de discussão de outros temas que são importantes para aquele grupo, para aquela faixa etária, como saúde de uma forma geral, intervenções que possam promover saúde mental,
Então, tudo isso é importante. E esse entendimento que o estudante está aqui, mas ele tem um ambiente doméstico, que podem estar acontecendo situações, o comprometimento da escola no combate a situações que vulnerabilizam a saúde mental, como, por exemplo, o bullying, situações de preconceito de diversos tipos. Então, acho que são que eu penso que pode ser proposto. Ótimo. Meninas, suas considerações finais. Eu acho que também é importante a gente ver isso na percepção dos adultos, né? Que é algo que influencia muito o âmbito escolar e na nossa vida mesmo, sabe? Quando as pessoas crescem e têm algum comportamento em casa com os pais. Então, os nossos pais conseguirem, né, identificar o que é que está acontecendo com eles é muito importante. E eu queria saber se a senhora realmente acha que isso acontece muito em casa ou que não acontece, o que é que a gente poderia estar fazendo. Clara, a gente observa que a gente vive num mundo de grande demanda para os adultos em termos de trabalho, em prover a família, e que essa demanda para o mundo lá fora, dos pais, junto com a demanda que os adolescentes têm em relação a estar perto do próprio grupo e estar em rede social, tem distanciado pais e filhos. E essa falta de comunicação e de percepção de uns para os outros pode ser negativo, porque pode se perder esse tempo ideal de se identificar que um adolescente está em sofrimento, ou está passando por algum problema, ou não está conseguindo lidar com uma determinada situação, e isso está trazendo sofrimento para ele. Então, essa questão da parentalidade, da qualidade de tempo de pais com filhos, da atenção de forma ampla, é muito importante. E uma outra coisa que eu queria falar do inverso também. A escola entender aquele estudante como algo a mais do que simplesmente um estudante ou alguém que tem um determinado desempenho acadêmico é muito importante no sentido de evitar os extremos também no excesso de estudo, gera estresse e adoecimento, a autocobrança excessiva de desempenho acadêmico gera ansiedade, gera problemas de desempenho em provas, para expor trabalhos do ponto de vista oral. Então, precisa ter cuidado também com o excesso nesse sentido também, né? Não é somente em rede social. Então, eventualmente, a escola, ou o padrão da escola, o grau de exigência, ou um perfil muito rígido exigido do estudante em determinado contexto escolar, pode ser um contexto adoecedor do ponto de vista de saúde mental. Então, hoje a gente vê os outdoors na cidade, só se fala assim, olha, aprovação no Enem, aprovação em determinada faculdade, como se o objetivo ficasse restrito a isso. A gente pensa em escola, em formação de cidadãos e profissionais, que podem ser profissionais de nível superior, de nível médio, não importa. E mais que precisam ser cidadãos, precisam ser pessoas felizes, entendeu? E não simplesmente exatamente, e não simplesmente um número de aprovados em determinada faculdade, ou então um score no Enem. Sim. Então, assim, isso é reduzir o ser humano a muito pouco, né? Maria então, a gente Clara, precisa ter muito cuidado. Falar uma coisa sobre o Enem? A senhora tem muitas aprovações, né? Na faculdade. A senhora tem um monte de faculdade que a senhora fez. Não. Aprovação em ciência. A senhora, quando começou, a senhora passou pelo Enem? Não, já fazia vestibular na época. Então, sobre essa validação acadêmica, que é uma coisa que acontece demais, e essa decepção se a gente não passa de primeira no Enem, sabe? Esse preparamento que a gente fica aqui martelando o tempo todo, Enem, e a gente não sabe o que a gente quer fazer. O que a senhora indica aí para o nosso medo desse tão famigerado Enem? O que você indica pra gente ter sucesso igual você? Fala pra gente. Não esquentar muito a cabeça. Claro. Conseguir estudar, mas ter tempo para fazer atividade física, lazer, namorar, sair com os amigos, ter tudo isso diversificado, entendeu? E saber que a gente não se resume àquilo. Sua função na vida é muito maior, muito mais ampla do que passar no Enem ou fazer um curso superior. Então, você vai exercer muito mais papéis do que isso. Então, assim, na verdade, é algo adoecedor, inclusive quando as pessoas adultas se definem exclusivamente por sua profissão. Sim. Então, assim, eu adoro, né, Felipe, quando fala assim, não, eu sou atriz. Quando a pessoa nem sabe que eu sou médica, entendeu? Porque quando sabe que é médico, quando sabe que é psiquiatra, parece que só olha e vê aquilo. E eu sou muito mais do que isso, entendeu? Eu sou filha, eu sou namorada, eu sou colega de teatro, entendeu? Então,
a gente não pode se limitar a uma atuação profissional, porque isso é adoecedor do ponto de vista psíquico. Inclusive, não é à toa que uma das classes profissionais que mais adoecem do ponto de vista mental é médico, entendeu? Justamente porque a sociedade pressiona a eles um determinado papel, eles se impõem uma sobrecarga de trabalho que é adoecedora, porque tem que ocupar um determinado lugar na sociedade, status, que é adoecedor. E como lida, assim, com essa decepção de, tipo, não passar? Não passei, não tirei a nota que eu queria, e essa idealização que a gente tem o tempo todo. Não passei, não era o momento de passar, aquela Eu experiência passei vai me agora. ajudar, Eu vai passei me tornar agora. mais perto, mais preparada, entendeu? Então, assim, tudo um processo. Então, entender o que retardou aquela experiência, entender como um processo de aprendizado, entendeu? Que Muitas vezes não a gente sente encanar. um fracasso. A gente fala, não deu certo, falhei. Eu não sinto, tipo assim, eu vou tentar da próxima vez. Não, eu falhei. Tipo assim. Mas porque as falhas são caminho pro sucesso. Ai, não, Tem não. como. Depende. Você falha hoje, amanhã você conserta o que você não fez bem. Depende. E vai. Claro Porque, que é repare, assim. numa prova, por exemplo. Agora eu tenho uma prova de geometria, que é sobre trigonometria. Mas no Seu trimestre que calcanhar de vem, Aquiles. no trimestre que vem, já vai ser um outro assunto. Ou seja, eu não vou ter evoluído naquilo que eu errei. Eu vou estar num tópico totalmente diferente, estudando uma coisa totalmente diferente. Eu não evoluí nisso aqui. Eu conquistei um desenvolvimento muito alto nisso aqui, mas isso aqui eu não desenvolvi. Mas é uma avaliação sua, onde você pode melhorar. Mas aí eu vou ficar com preguiça de melhorar, você não precisa usar. Agora já explicamos a situação. É a uma preguiça. É a preguiça. O que você tava Né? falando nisso mesmo? Hã? O que você tava falando nisso mesmo? Antes disso que você falou? Não sei. Antes da prova de Esqueci. geometria. Também esqueci. Esquecimento, é Alguém normal. lembra? Esqueci. Sobre a frustração de perder o Enem. Eu nunca perdi no Enem, só nas Não, a provas gente tava mesmo. falando sobre as provas também. Sobre ter perdido de prova. Nossa, eu perdi a linha aqui no... Não quer Maria falar. Clara, você quer se expor? Não, jamais. Pronto. Que Então. isso. Mas é porque, tipo assim, eu, por exemplo, tenho dificuldade em matemática. Nós temos. Nós temos, então. Nós temos. Muita dificuldade. A gente é de humanas e linguagens, deu pra perceber, eu acho. É, né? E eu acho que isso é uma área que, por exemplo, o Pedro falou que quando a gente fracassa uma vez, a gente não pensa em fazer de novo, entende? E também queria falar o que a senhora acha sobre a expectativa, né? Porque muitas das vezes as pessoas colocam expectativas na gente, ou as pessoas visam, principalmente em casa, sabe? Os pais, quando estão colocando um filho num colégio particular, por exemplo. É uma coisa que acontece muito, sabe? Te coloquei num colégio particular, você tá tendo uma boa educação, mas você não conseguiu passar de primeiro na faculdade. Então, como é que a gente lida com isso dentro de casa? Conversando. Conversando que você vai fazer o seu melhor, mas existem duas possibilidades quando você faz uma prova ou um concurso. Ser aprovado ou reprovado. Então, a gente precisa estar preparado para tudo. E essa é uma outra coisa, Clara, bem importante. Você fala assim, a gente fracassou. Aprender a lidar com a frustração ou com não conseguir é importante, faz parte do amadurecimento. A gente vive também, vê uma geração de adolescentes que tem muita dificuldade de lidar com o não, com a frustração e já se abatem de forma muito intensa. E isso faz parte da vida. Eu não passei em todas as provas que eu fiz, entendeu? Eu estou aqui porque eu persisti a despeito das minhas reprovações, e não porque eu só recebi aprovações, entendeu? E também uma coisa sobre a comparação, né? Que é uma coisa que também acontece na casa de muitos jovens, né? De muitas pessoas, sabe? A gente se comparar com o nosso primo que passou de primeira no vestibular. Nossa família comparar a gente. Olha, Isso seu é primo muito fulano, ele passou, ele é o primeiro da turma, ele tira a nota tal e você tira a nota tal. Não é um exemplo pessoal. De alguém. Amigo de amigo meu, né? Amigo de amigo meu. Você fala em casa pro pai e pra mãe que é muito feio comparar, que você é você não é fulano, você tem o seu percurso, você tem outras facilidades, tem outras habilidades que fulano não tem, e que como você se sente quando é comparado. Entende? Que isso não lhe ajuda. E você falar como você se sente com aquele comentário, com aquela verbalização, deixa a pessoa
explicar para a pessoa como é que você se sente. Aí você dá a chance da pessoa reavaliar essa estratégia. Devolve o Porque que não ajuda. você não é todo mundo, sabe? Naquela pegada. Você- Mas é importante. O importante é verbalizar. Com Porque o que na maioria das vezes acontece é internalizar. Mas E é porque ali muitas vezes- internaliza e não consegue lidar e aquilo ali fica ali dentro. Precisa externalizar, precisa dizer. Mas muitas vezes os pais não querem discutir, eles saber. querem brigar. É diferente de discutir uma ideia, eles querem impor a ideia deles. Ó, você tem que passar, você tem que ser melhor do que o seu primo e você tem que fazer tudo que eu estou mandando você fazer. É diferente. Se você tem pais dispostos a conversar com você, porque isso é a saúde mental dos pais também, né? O pai chegar impondo é complicado. Tipo, Mas daí também uma reflexão que vocês precisam fazer, qual é a história que o seu pai e a sua mãe Sim. têm, o familiar tem, porque às vezes não teve o acesso que você tem agora e talvez não consiga, porque Sim. foi assim que ele foi Ensinado. ensinado, que precisa ser, porque antigamente era o quê? Conteudista. A gente era, sabe, tem que render, tem que render, tem que render. Hoje a gente tem outras preocupações, né? Mas poderá, por exemplo, né, ser objeto de um próximo podcast nosso, Claro. pra gente discutir essas relações familiares, né? Uhum. Até convido novamente a senhora se, né, puder Não, tem gente participar. mais habilitada, A posso gente indicar. pode também fazer, né? Então Uhum. vamos aos nossos agradecimentos, né? E o nosso encerramento. Agradeço a doutora Amanda, né, por disponibilizar esse tempo, Eu que estar aqui agradeço. tendo essa troca conosco. Foi muito gratificante, engrandecedor para a gente poder aqui estar participando desse momento. Agradeço a vocês duas meninas por estarem Muito participando obrigada. mais uma vez do nosso Obrigada. podcast. Chamei a gente E a fazer, vocês por também favor. que estão aí, né, assistindo. Os bastidores. Nossos bastidores aqui atrás também. E vocês que estão aí assistindo, também que assistam aí os nossos próximos podcasts. Obrigada ao nosso querido público. Clame pela gente aí e fala, galera, por favor, deixa Chamem aqui entre Pipi, claro aí. por É. favor. Quer saber mais? Like, Arrasta pra like, cima. Quer Se saber inscreve mais? no Arrasta pra canal, cima. né? Aqui embaixo. É, As- manda no direct do Instagram da escola. Aperta o Cadê sininho Clare para receber as Pietra? notificações. Exatamente. E a gente também quer deixar aqui uma deixa pro próximo aí, um filósofo pra gente. É, manda. Filosofar. Claro. Vamos filosofar, Nossa, vamos isso aqui filosofar. Conversar sobre meditações aí, tá? Aham. Agradecemos as nossas estudantes e em especial a doutora Amanda Galvão de Almeida. Até o próximo episódio do nosso podcast.